Amém, querido? Eu queria convidá-los a ficar de pé nesta hora, para nessa introdução, a gente fazer uma meditação ainda nessa temática, já que vai já para a sexta semana, sobre os últimos dias, que são muito importantes. A gente não está se preocupando em falar escatologicamente para a igreja, porque a gente não quer dar o estudo bíblico da escatologia, que é um estudo até mais para a sala de aula. A gente está se preocupado em trazer as reflexões da mensagem de Cristo dos últimos dias para o despertamento da igreja, para que a igreja possa entender o que vai acontecer nos últimos dias, qual é o cenário, qual é o ambiente, quais são esses sinais que estão acontecendo dentro e fora da igreja, no nível universal, mas principalmente por uma visão, pela visão de fé, pela visão de espírito, né? Aquilo que é necessário para o nosso espírito. Então você precisa ser confrontado com essa palavra, porque foi o Senhor que deu, né? Então ele deu uma palavra profética para os últimos dias e acreditamos piamente, né, categoricamente, que esta palavra é dos nossos dias mesmo, porque os sinais estão sendo exatamente evidenciados na sua plenitude nestes dias. Então nós vamos orar pedindo a Deus que Ele possa aplicar este despertamento, esta palavra profética, naquilo que o Espírito Santo vai falar individualmente com você, neste sermão que o Senhor trouxe para seus discípulos. Pai querido, nesta hora pedimos ao Senhor Tua graça, Tua misericórdia, iluminação do Teu Espírito, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, através desta palavra que o Senhor deixou para os Teus filhos, Senhor, dos últimos dias. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Senhor, e venha trazer o Teu poder, Senhor, que venha nos trazer, ó Deus, a verdadeira compreensão, e assim, Senhor, que isto gere em nós, ó Deus, a unção necessária para vencermos estes obstáculos dos últimos dias. Pai, tira toda a resistência, todo o bloqueio, ó Deus, e assim venha, meu Pai, a iluminação, o Teu agir, meu Deus, para a compreensão desta palavra, e que assim sejamos muito abençoados, Senhor, com esta palavra, pois a Tua palavra nos abençoa. Ó Deus, toma de conta de cada coração, e que cada coração faça uma boa recepção desta palavra, possa ser rasgado este coração, ó Deus, e essa semente caia em terra boa, meu Deus, e assim a Tua obra, o Teu propósito seja cumprido na vida de cada um, que nenhum saia daqui sem, Senhor, seja cumprido o propósito desta palavra, meu Pai, que ela semeie aquilo que precisa ser semeado nesta noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. A gente está alternando aqui Mateus com Lucas, né? E passada foi Lucas 21, que é o mesmo sermão, mas a gente tem óticas diferentes. Hoje vai ser Mateus 24. Vamos ler a partir do versículo 10. Hoje são poucos versículos, porque o conteúdo é muito bom. Mateus 24, a partir do versículo 10, ainda nesse tema últimos dias, nós vamos falar sobre a perseverança diante da iniquidade. A perseverança diante da iniquidade. Então, diz assim um texto sagrado, versículo 10: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora todos no versículo 12 comigo. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Podeis sentar, esta é a palavra para hoje. A perseverança diante da iniquidade, ou pluralizando, das iniquidades. Aqui o Senhor, Ele mostra um cenário do princípio das dores ainda, um cenário que a igreja vai alcançar, né? E digo até, já estamos alcançando esse cenário, mostrando que haveria uma multiplicação da iniquidade na terra, assim como multiplicaria a ciência, a tecnologia, né? A espécie humana seria multiplicada, mas há um fator muito grande aqui, muito grave, que o Senhor também revela,
a multiplicação da iniquidade. E a multiplicação da iniquidade, quando a gente ouve isso, olhe só, eu pesquisei os termos originais desta expressão. O Senhor ele não está falando para o homem geral, ele está falando para os discípulos terem uma conotação. E esta palavra aqui, ela é exatamente para os discípulos, para a igreja. Embora que a gente olhe sempre com o olhar, né, de que iniquidade está somente atrelada a ímpios. Não, ele está falando a iniquidade que aconteceria entre mesmo os discípulos. Lá fora seriam isso é uma certeza. A iniquidade ela sempre é avolumada desde o tempo de Babel, do tempo de Noé, de Ló. A gente vê iniquidade de uma forma mesmo, sabe, bem avolumada. Mas aqui o Senhor está falando, irmãos, de uma iniquidade do tempo final que entraria dentro das igrejas, que entraria nos corações cristãos, que entraria no coração dos seus discípulos. E ele está falando dessa iniquidade. É por causa dessa multiplicação de iniquidade que ele mostra que o amor esfria, que a fé diminui e que começa a haver uma traição, uma falsificação disso entre os irmãos. Começa a haver ódio, começa a haver, sabe, irmãos, escândalo, começa a haver condenação, começa a haver uma série de efeitos colaterais por causa da multiplicação dessa iniquidade. Mas vamos pegar logo pela raiz desta palavra. O que significa esta iniquidade desse original grego que está sendo ministrado aqui? Ela significa, esse original aqui, que é exatamente coisas ilegais. Literalmente, esta palavra está dizendo coisas ilegais. A outra tradução fala que são exatamente viver sem lei. Viver sem lei. Esta iniquidade é viver sem lei, ou sem o governo da lei, mas a lei de Cristo, a lei de Deus. Então, o que significa isso? Haveria uma multiplicação de iniquidade no coração da pessoa, que as pessoas queriam viver na ilegalidade. Elas não iam ter mais a preocupação com a legalidade de Deus na sua vida. Elas não iam ter mais a preocupação com o governo da instituição divina, da lei do Senhor, da sua palavra no seu coração. Isso ia acontecer por quê? Porque elas iriam criar o seu método de vida, elas iam criar o seu sistema de vida. Então a lei do Senhor, os princípios divinos, os valores determinados por Deus para a conduta e a vida de um cristão seriam banalizados, desprezados, diminuídos e até rejeitados. Então ele está falando desse multiplicar desta iniquidade na vida do povo de Deus. Então quando nós olhamos aqui, a gente vai ver um cenário que é fundamental para isso acontecer. Falsos profetas, falsas pregações, falsos ministradores, falsas pregações falando de forma errada para alcançar exatamente esta posição. Porque é isso que o iníquo, é um dos nomes do anticristo, e o iníquo, o filho da perdição, ele exatamente ele produz, ele investe nessa iniquidade. Então como é que ele faz? Ele faz uma preparação de ambiente para quando ele puder chegar, quando ele puder se revelar. Então esse multiplicar da iniquidade é uma expressão exatamente que vai pegar em cheio os discípulos, as igrejas. Por quê? Porque vai acontecer de uma forma muito sutil, muito discreta, onde o rótulo vai até dar uma ideia de que não existe iniquidade, mas a iniquidade está ali presente. Por quê? Porque a pessoa ela vai desprezar leis, ela vai desprezar normas divinas, ela vai desprezar conduta cristã pautada na palavra. Aqui tem a ver com a lei de Deus, com a palavra de Deus. Não tem a ver simplesmente com o estado emocional ou o estado de caráter de uma pessoa. Não, se a pessoa é boa, se não é, não tem nada a ver com isso. Mas o quanto que uma pessoa ela vai ter disposição, irmãos, para rejeitar o princípio de Deus, para determinar como ela mesma quer viver. E isto é que é uma revelação muito forte, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola.
A palavra de Deus, ela é exatamente o segredo da vida de Deus em nós. A palavra de Deus, ela é a marca que nos protege contra as heresias satânicas. A palavra de Deus, irmãos, é que nos faz exatamente conseguir chegar no propósito eterno de Deus. A palavra de Deus vence Satanás. A palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra de Deus é o verbo de Deus, é a vida em nós. A palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela tem poder para salvar, para libertar, para curar, para envergonhar Satanás. Então Satanás não quer que esta vida, que esta palavra genuína fique no coração do homem. Então ele falsifica. Ele joga uma mensagem falsificada, ele joga uma pregação falsificada, ele joga um entendimento falsificado, ele faz a pessoa até de boa índole entender errado, para que ela não tenha o governo desta palavra na sua vida. Isto é um sinal dos últimos dias. E então começa aqui ele dizendo, olha, vai haver muito escândalo. Vai haver muito escândalo. Ele começa o texto dizendo, vai haver muito escândalo. Vai haver muito escândalo. Irmãos, o que não falta, se você colocar aí na mídia, não é? Olhar nas redes sociais, é escândalo de toda a natureza. Escândalo que não vale nem a pena você contar, porque pode até mexer com a nossa alma, mexer até com a nossa índole, de tão vergonhoso são os escândalos que existem por aí afora. Coisas horríveis, né? Horripilantes, né? Como diz o nordestino, coisas mesmo reprováveis. Não falamos de erros, não falamos de algumas atitudes erradas, isso é natural do homem, mas estou falando aqui de escândalos. Pessoas que por ganância, ou por falta de vigilância, ou até por manipulação, começa mesmo a produzir uma série de coisas que trazem depois o quê? Escândalo. Você sabe quem sofre com o escândalo? São aqueles que acreditaram de boa fé. O escândalo, ele tem um efeito, sabe, irmãos, coletivo. O escândalo é uma palavra que ela toca no coletivo. O escândalo dentro da igreja prejudica a igreja. O escândalo numa sociedade prejudica a sociedade. Então o escândalo é algo terrível. O multiplicar da iniquidade produz escândalo. Diz mais aqui, que faz traição. Olhe, o Judas traiu Jesus. Foi uma semente plantada, mas aquilo foi um ato excepcional. Quando ele diz aqui a traição, seria um ato contínuo, seria uma traição repetida, seria uma traição, porque quem não anda na lei de Deus, quem não tem esta lei no seu coração, quem não faz a sua profissão de fé e vela por ela, quem não se submete à autoridade das sagradas escrituras, só a escritura, quem não se submete a essa autoridade, ele pode trair, porque ele vai usar uma outra lei para tomar o lugar desta lei de Deus. Então ele vai trair o seu irmão, ele vai trair o seu amigo, ele vai trair a sua família, ele vai trair seu pastor, sua igreja, e assim, aonde for preciso, ele trai, porque ele tem uma lei de governo próprio. Ele tem uma lei de governo próprio. Então por isso ele trai, ele não mede consequência. E diz aqui que essa traição vai ser carregada com ódio. Irmãos, tem uma coisa que Satanás tem colocado muito nos corações da pessoa, não é? Isso pervertendo o fruto do Espírito, que traz claramente, né, o amor, a alegria e paz. Então vem o ódio como um sinal, uma característica de pessoas que saem da lei de Deus para chegar e odiar o seu irmão. Colocar uma culpa no seu irmão, colocar a marca de Caim no seu irmão, colocar a marca do irmão do filho pródigo, colocar a marca da prostituta, aquela prostituta que foi acusada, que vieram com pedra na mão, queriam colocar aquela marca nela, a marca da condenação. E assim, irmãos, tem gente que está disposto para fazer isso. Está disposto mesmo a colocar a pessoa ali na desgraça, na derrota mesmo, por causa do ódio do coração. Mas isso aqui são efeitos colaterais. Isto daqui fala de uma troca de governo, ou seja, a lei de Deus, né, para viver em coisas ilegais,
governado por si mesmo e não pela lei de Deus. Então é muito fácil, por exemplo, você chegar aqui na igreja, ouvir uma palavra, esquece da palavra e não vai meditar no fundamento e na doutrina que esta palavra tem para a sua vida. Sabe que perigo você corre? Você corre o perigo de criar uma lei ou uma doutrina mais fácil para você acreditar e você seguir esta doutrina e seguir pensando que está certo. Por isso você precisa entender que a própria palavra nos manda examinar as Escrituras, examinar, meditar, para que nós possamos exatamente, queridos, nos corrigir por ela. Ela é apta, toda a Escritura é inspirada por Deus para correção, para exortação, para edificação, para nos tornar aptos a estar diante de Deus, que é a própria palavra viva que foi encarnada entre nós. Então, meus amados, esses últimos dias, esta iniquidade viria também para sufocar estas leis. Aqui na igreja nós temos um regimento interno que é uma condensação dos princípios cristãos para a conduta de um cristão. É regimental, é batista, é batista mundial, mas é uma condensação bíblica de princípios e valores cristãos para a nossa vida. Isso as instituições todas praticamente têm o seu próprio regimento. E assim também uma sociedade não vive sem o seu regimento, sem as suas leis. Então Deus ele nos dá a sua palavra como regimento. Nós colocamos isto no início, na vida do discipulado, para que a gente possa aprender a andar por normas regimentais, simplificadas, em cada caso, por temas específicos, para que nós possamos viver isto e não sermos governados por nós mesmos, não tirarmos o governo de Deus da nossa vida. Isso é característica dos últimos dias. Eu penso assim, eu acho assim, eu quero é assim, eu decido assim, eu faço desta maneira. Esta é lei de homens, e homens que não têm o compromisso com a cruz de Cristo. Mas Deus nos deu o Espírito Santo para nós não entrarmos nesta cilada, amém, irmãos? O Espírito Santo nos ilumina. Foi o Espírito Santo que inspirou a palavra, foi o Espírito Santo que entregou esta palavra aos profetas, reis que escreveram, aos apóstolos, né? Toda esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando Ele me iluminar alguma coisa, Ele não vai me iluminar fora da palavra que Ele mesmo inspirou para ser entregue para nós. Ouvi o que o Espírito diz à igreja. Ouvi o que o Espírito fala à igreja. E olha a palavra ali que é ministrada. Então, nós precisamos nos ajustar, sim, a esta palavra. Então, nestes últimos dias, escândalos diversos, pessoas aí dando escândalo, motivo de escândalo, fazendo-se um cristão, mas por trás existe uma falsificação desse cristianismo, escondendo o pecado revela, traz escândalo, aí vem a público, traz escândalo, a pessoa não tem humildade, aí condena aquilo que o procedimento está sendo feito. Meu Deus do céu, inferno puro na terra. Dias de Noé, dias de Ló voltariam. Então o escândalo é uma prática. Por quê? Porque aquilo foi trazido à tona e Jesus disse para buscar isso. Se teu irmão pecar, vai lá e faz esta arguição com ele. Se ele não se arrepender, chama dois. Se não se arrepender, leva diante da igreja. E se ele não se arrepender, trate-o como pagão, como publicano, porque não é exatamente submisso à minha palavra. Então, nós temos toda uma diretriz do Senhor para isso, mas as pessoas querem fazer o seu querer, e aí começam, nos últimos dias, isto vai ser avolumado. Aí vem, irmãos, esse egocentrismo desenfreado, e a pessoa não entende aonde isso vai dar. Isso tem uma conta muito alta que vem sobre a pessoa. Olha só, o ódio, a marca, né, no coração da pessoa, trazendo sentimento, desejo de vingança, desprezo, seletividade, discriminação. Meu Jesus! E aí ele começa então, falsos profetas. Os termos aqui estão associados, tudo aqui está associado. Sempre vem o falso profeta para trazer isso. Eu gosto de dizer aos irmãos sempre uma coisa: quando alguém ela precisa de um conselho, nós vamos aconselhar na palavra de Deus. Se a pessoa se auto-aconselhar, já está correndo um risco, porque a ovelha não foi chamada para se guiar,
mas para ouvir a voz de seu pastor, o supremo pastor e os pastores, os anjos da igreja que o Senhor coloca. Igreja é para ser doutrinada, discípulos, ovelhas, para serem doutrinadas, ovelha não tem cajado, cajado é dado ao pastor. Então, mas às vezes há esta omissão. Olha o perigo que ela se coloca, porque ela às vezes quer ouvir aquilo que gosta de ouvir. E então com isso vai trazer o quê? Sentimentos errados no seu coração, vontades erradas, atitudes erradas e passos errados para o último dia. Porque o perigo aqui chama-se o destino eterno da alma da pessoa. Não é somente o destino ali de uma localização, não é o destino de uma situação, é o destino eterno da alma, porque o que leva a esta atitude, quando nós, falando aqui pela palavra, tá querido, aqui o que a palavra está dizendo, quando nós levamos, né, a essa ofensa grave, ao ponto de trair, ao ponto de odiar, e ele está falando isso, não a homens somente ímpios, fora da conversão, mas está falando aqui um texto para a igreja, para os seus discípulos. Então, quando chega a este ponto, é porque, na verdade, houve exatamente um descaso com a verdadeira profecia, com a verdadeira pregação, com a verdadeira palavra e uma absorção de palavra errada. E isso não foi da noite para o dia. Isso já é um comportamento que é tendencioso, vai começando. É por isso que desde o início do trilho, desde o início da conversão, precisa um acompanhamento bem feito. Porque começa um costume errado daqui, já depois da conversão, começa ali um hábito ali, a gente tem aquela preocupação de orientar, de discipular, até mesmo os novos, para que já comecem e já vão acertando o caminho. Eu até gozei, irmãos, para os novos, dar uma palavra o seguinte, que a carga que me foi colocada quando era novo convertido, eu acho que muita gente novo convertido não aguentava 10% dela. Mas naquela época eu tinha sido tão mundano, eu tinha tanta vontade de ir para o céu, que eu aceitei a carga que me colocaram, porque eles me diziam, olha, se tu não fizer isso, tu vai para o inferno. E eu digo, não, para o inferno não quero mais, que de lá eu já vim, eu quero ir para o céu. Então, eu recebi cada exigência na minha primeira fase de vida cristã, que é a fase do novo, né? Foi muito complicado. Mas, irmãos, por temor a Deus, por obediência, submissão à palavra de Deus, eu aplicava aquilo no coração. Eu entendia que era um homem de Deus que falava comigo. Eu entendia que era um homem separado para isso. Eram pessoas que tinham vivência para isso. E então eu aprendia, doendo, rasgando meu coração, uma vontade de não obedecer, dá vontade de não obedecer. Mas a gente não está na vida cristã para se obedecer, para se agradar, para fazer o que a gente quer, senão você não é cristão. Você tem que carregar uma cruz e seguir ela dia após dia, tem que rasgar seu coração. Então, decisões mesmo que a gente tomava com vontade de não tomar, mas entendendo que aquilo era o remédio, que era a bênção para a nossa vida, que a gente não entendia na hora, mas que colhia depois. É verdade, eu colhi isso depois. Eu vi o resultado depois dessas obediências. Como eu tive um diferencial em relação a muitos outros novos convertidos. Como eu tive um diferencial dentro da igreja por respaldo de Deus na minha vida. Chegava ao conhecimento do pastor, tem um novo convertido ali expulsando demônio. Olha, tem um novo convertido que orou ali numa casa, uma pessoa foi curada. Tem um novo convertido que ele deu uma palavra no ar livre e vários se converteram. E o pastor, quem é esse irmão? Uma igreja de 500 membros, irmão. Não era uma igrejinha pequenininha, era uma igreja que tinha um número, né, até vultoso. Então, que esse irmão, traga ele aqui. Aí apresentou, pastor, isso aqui é o irmão e tal. Aí ele, como é que foi isso e tal? Começou a entender, não, pastor, é porque o meu discipulador, nessa época não usava esse termo, né? É porque o irmão Francisco, né? Ele disse que eu precisava fazer isso, orar de madrugada, precisava ler a Bíblia de madrugada, e eu exagerei um pouquinho, já lendo um livro inteiro de madrugada, comecei, em vez de orar 15 minutos, passei meia hora, depois passei a 1 hora, depois pensando que não, eu estava orando 3 horas na madrugada. Aí, irmãos, do que Deus vai fazer numa coisa dessa? O que Deus vai fazer, hein? Numa coisa dessa, o que vocês acham? O que Deus faz numa hora dessa? Derrama a unção. Não é verdade? E eu nem entendia isso, mas quando chegava numa hora que precisava, o Senhor usava. Então veja bem, a indolência, a negligência, a capacidade que a pessoa tem de se autogovernar,
está impedindo esse agir de Deus. Então, vem no coração uma série de sensações, inclusive aquela sensação de bem-estar contínuo. Aquela sensação, sabe, para a gente não dizer a preguiça, não vou dizer preguiça, mas espiritual, mas aquela sensação de ficar sem orar e pronto, quanto mais tempo passar sem orar, parece que fica melhor. Não, piora. Piora. Porque precisa haver o revestimento da autoridade espiritual. Então, queridos, essa palavra profética de Jesus, ele está trazendo um confronto muito forte que esse tempo precisa para mudar as mentes das pessoas dos últimos dias, mudar esses conceitos errados, que vai ser de maioria. Vai ser de maioria. Ele diz aqui que é de maioria. Vai ser chocado com pessoas do nosso vínculo, pessoas da nossa aproximação. É muito doloroso. Olha aquele filme ontem, que mostrava lá, na hora daquele código que ele recebia, aquela mãe de família desesperada vinha com o filho, leva pelo menos minha filhinha ali do carro, e ele, não posso chegar lá, ela não vai conseguir entrar. Salvação é individual, o esforço é individual, o preço é individual, não tem como você pagar preço por outro. Não tem como, você paga o preço pela sua salvação e estimula alguém a fazer o mesmo, mas o teu preço é seu, o teu direito é seu, o passaporte é seu que Jesus dá ali na cruz. Cada um vai ter que apresentar seu passaporte diante do Senhor. Então, meus amados, Satanás quer roubar isso, ele começa então a enganar nesses últimos dias, chegando o tempo do governo dele, está chegando mesmo esse tempo, que a parte dele já está por aí, né? Então está chegando esse tempo. E aí começa então, vem essas epidemias de escândalos, de traições, e traições também em ministérios, traições de todas as formas, traições também em questões sociais, traições no trabalho, de muitas maneiras isso aqui vai se aplicando dentro desse contexto mais geral, não é, que o texto fala, né? E tem essa interferência do engano das falsas pregações, falsos profetas. E aí então essa iniquidade está se multiplicando. E aí os efeitos aqui são assim, meio que fora de ordem. O Senhor está falando várias coisas, mas as conexões, quando você vai colocar ponto 1, ponto 2, fica meio fora de ponto. Então, quando essa iniquidade está multiplicando, essas coisas estão acontecendo, as pregações erradas entrando no coração, o amor se esfria. O amor esfria. O amor começa, sabe, irmãos, perder força na vida da pessoa. Porque as escolhas, o amor, ele é poderoso, ele constrói, mas nós caracterizamos o amor por ações. E quando você começa a enxertar a sua alma, o seu coração, de mensagens equivocadas, de coisas erradas no teu coração, concebendo, não é? Germinando, como a mulher que fica germinada, depois vai parir com 9 meses, às vezes antes dos 9 meses a pessoa já está parindo um baita de um problema na sua vida. Por quê? Porque ela está gerando, ela está concebendo, ela está germinando coisas ruins, contrárias à perfeita, à boa e agradável vontade de Deus. Ela está saindo do nível do sacrifício vivo, ela está saindo do nível do culto racional, consciente, baseado na palavra. E aí ela concebe coisas, e o que acontece? Primeira coisa, o amor esfria. Perde ânimo de fazer as coisas de Deus, perde ânimo de fazer a obra de Deus, não se preocupa mais com o testemunho que tem que dar perante uma sociedade, perante a família, perante vizinhos, perante lá no seu trabalho, na escola, perde o temor, quando o amor se esfria, a pessoa fica andando como se Deus não existisse mais. Ela agora não faz as coisas por amor, quando faz é por interesse, faz quando é para se exibir, faz porque tem sede de poder, faz porque quer aquela função desempenhada na sua vida, não é por amor, não é porque ama a salvação de alguém, não é porque ama a alma de alguém, é porque se ama de tal maneira que ele vai deixar o amor de Deus esfriar na sua vida. Ele se ama de tal maneira que ele não vai amar o seu próximo. Ele se ama de tal maneira que tudo que ele almeja e quer, irmãos, e o amor é esfriado. Muitas pessoas que parecem que são usadas por Deus, são pessoas egocêntricas, soberbas, e que na verdade perderam o amor por Deus, só tem amor por si. Não tem humildade, não tem servitude, por mais que façam coisas até, mas não tem servitude, não tem humildade no coração, ao ponto de reconhecer e engrandecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Tudo tem que ser feito pela pessoa em torno dela, porque se isso não acontecer, ela fica machucada e aquilo parece que não tem sentido, não tem motivação. Olha, uma das coisas mais tristes que pode acontecer, irmãos, a pessoa só se alegrar em fazer uma coisa se ela estiver evidenciada naquilo. Porque isso mostra que não é por amor a Deus, é por amor a si e por amor a um destaque, a uma função, a um desempenho. Ah, irmãos, o reino de Deus é baseado em leis divinas, não em nossas leis. E estas coisas, essas falsas mensagens que entram no coração, né, concebidas pela mente e descendo para os corações, vão trazer uma produção de falta de amor, e isso tem que ser feito, uma transformação para aparentar, né, aparentar nos últimos dias que aquilo é o certo, que aquilo é o certo. Então passa a ter um estilo repetitivo de conduta semelhante. Então a gente aprende, mas não é baseado no amor. Não é por amor a Deus. Queridos, por amor a Deus, a gente renuncia a tanta coisa. Por amor a Deus, a gente renuncia a tanta coisa. A primeira coisa que a gente renuncia por amor a Deus é nós mesmos. Quando a pessoa se ama de tal maneira, ela não vai conseguir amar a Deus. Porque a primeira coisa que a gente aprende a renunciar por amor a Deus é a nós mesmos que nós nos renunciamos. Porque Cristo se esvaziou na forma de homem, de tal maneira que atingiu o status de servo, na forma de homem. Humilhou-se profundamente até o nível de cruz, e morte de cruz. Cristo não fez isso para ficar isolado na história e conhecido como grande sacrifício somente. Ele fez isso para ser modelo para mim e para você. Se nós não temos Jesus Cristo como modelo, nós não somos cristãos. Cristo tem que ser meu modelo de vida, os irmãos concordam? Cristo tem que ser nosso modelo. Se Ele se humilhou, se Ele se esvaziou, precisamos nos esvaziar. Não existe essa de cristianismo de amor por si mesmo. Está difícil suportar uma afronta. Está difícil suportar alguém que aponte o dedo, porque a pessoa se ama demais. A pessoa se ama demais. E não tem condição mais de amar a palavra, de amar o reino, de amar a Deus, de amar princípios, porque ela se ama demais. A sua imagem tem que ser muito protegida, muito defendida, porque ela se ama demais. Ela se ama tanto. E aqui mostra isso, que isso é uma frieza do amor. E a palavra diz aqui, irmãos, no advérbio de quase todos. Meu Deus, de quase todos, misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Que não seja de quase todos nesta igreja, irmãos, neste apreço. Que não seja de quase toda esta igreja que tem como base regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Que todos aprendem desde a chegada aqui a base do ensino na palavra de Deus. Desde os primeiros passos ao Vida Vitoriosa, as escolas que nós temos de nível, mais os acompanhamentos com discipuladores, é para você ter com a Bíblia como regra de fé e prática, e este amor não esfrie na sua vida. Você pensa que essa palavra é simples? Nós passamos aqui 7 semanas ministrando nas quintas-feiras as cartas às igrejas do Apocalipse, o modelo de todas as igrejas de Cristo. A primeira igreja, Éfeso, representando a igreja até o terceiro século, porque no primeiro século ela foi bem, mas depois do primeiro século começa a ter algumas dificuldades. Mas no primeiro século houve perseguições, tudo aquela igreja viveu na unção do Espírito Santo. Mas ela ali representa a igreja até o terceiro século. E o Senhor disse: olha, eu conheço tuas obras, eu sei a tua postura, a tua vivência, a tua perseverança, mas tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, porque senão eu venho e tirarei de ti o teu castiçal. Meu Deus. É forte, irmãos. A frieza do amor dá lugar à apostasia.
a deserção, perde o cartiçal. Sabe o que é o cartiçal? O Espírito Santo de Deus. O cartiçal é o candelabro, onde estava representada ali a plenitude da presença de Deus no fogo, o fogo do Espírito. Ele tira de nós, ele nos sela com o Espírito, mas ele tem poder de tirar de nós também o Espírito. Ah, irmãos, quando o Senhor retirou o espírito de Saul, o demônio entrou na mesma hora. Aquele homem que foi batizado com o Espírito Santo no estilo do Velho Testamento, ao ponto de profetizar, de humildade, de se esconder atrás de bagagem, porque era humilde, não se achava capaz de liderar, sendo chamado para liderar. Aquele homem simples, usado por Deus, depois chegou no nível de soberbo, de arrogância, de perseguir o ungido de Deus. E quando ele fez isso, foi quando exatamente o Espírito do Senhor foi retirado. Começou tudo como? Você lembra como é que tudo começou em Saul? Você lembra como foi o primeiro passo para o desvio de Saul? Sabe qual foi? Desobediência. A quem? A palavra de Deus. Deus deu uma palavra e ele fez como queria. Eu não vou cumprir esta lei, vou cumprir a minha iniquidade. Governo com a lei da pessoa e não com a lei de Deus. Ilegalidade. Sair do governo soberano da lei de Deus, irmãos. O diabo toma conta. O diabo toma conta. Então aquele homem recebeu um espírito maligno na vida dele, e a partir dali então era só perseguição, era só condenação, era só coisa ruim que saía, porque, irmãos, um coração preenchido por amargura, por raiva, por ira, por vingança, por frutos da carne, sabe, querido? Só pode dar lugar ao diabo. Tem muita gente que está se enganando, né? Achando que os prédios têm poder de salvação. Não tem, irmãos. É atitudes baseadas na palavra de Deus. Então é isso que o Senhor está fazendo nesse sermão escatológico, nesse sermão profético dos últimos dias, que nós não podemos deixar esse amor esfriar. Nós aí vamos, sabe, ter um prejuízo e pode ser fatal. Não podemos deixar isso. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus Cristo. Porque a iniquidade está se multiplicando por isso. E ele diz de quase todos. É forte o termo escatológico de Jesus. Aqui é uma revelação profética, tá? Para os mais novos, o termo escatológico aqui é profético, significa que é uma palavra que vai se cumprir. Aqui não é uma sugestão, ele não teve apenas uma visão, ele está dizendo o que vai acontecer. Exatamente, ele mostra o cenário todo do que vai acontecer, como ele mostrou do Apocalipse. Então isso vai acontecer de quase todos. Mas que nós aqui possamos, de quase todos no geral, também está falando em toda a terra, mas que nós possamos ter, irmãos, um grande percentual aqui de acerto e não um grande percentual destes erros aqui. Amém? Então que você possa, né, juntamente nós, eu inclusive, a gente possa aqui se enquadrar cada vez mais naquilo que permite que você não entre nisso aqui, nesse profético negativo, o fervor espiritual. Por isso estamos nesse culto profético, o fervor espiritual, avivar isto, amar a Deus acima de você, de todas as coisas, buscar o Senhor, né, trabalhar pelo Senhor sem motivações pessoais, mas motivações nobres, altruístas, dignas de ser louvada no céu e não na terra por homens, mas no céu por Deus. E assim, meus queridos, que este seu amor não seja somente se você receber um elogio, se você receber um aplauso, se você receber, sabe, incentivos por aquilo que você fez em uma atividade ou outra. Não, seja um amor, seja um aplauso feito lá no céu. Tudo que você faz tem que ser registrado no céu, na glória, para no dia do encontro com Jesus, ele vai dizer assim: muito bem, meu servo fiel, tu foste fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esta é a palavra que a gente vai precisar ouvir, irmãos. Agora muitos que querem o ouvido de pessoas: ah, que coisa boa, tu és aquele cara, tu és essa cara, tu és isso, tu é aquilo. E muitas pessoas que vão ouvir tanto elogio, irmãos, podem depois receber a outra palavra que Jesus disse: servo infiel, foste infiel também no pouco.
E aí o Senhor repreendeu aquele servo, expulsou da sua presença. Porque, irmãos, o Senhor, Ele nos chama a fidelidade. Mais um motivo de que a palavra de Deus precisa nos governar. Se você não deixar a palavra de Deus lhe governar, você vai ter falsas mensagens no seu coração, você vai ter amor esfriando no seu coração, você vai ter a multiplicação de iniquidade que vai levar a isso, e aí você vai andar pelos seus conceitos, pela sua vontade, pelas suas atitudes que vão significar o máximo, e aí o Senhor dá a palavra que confronta e nos dá esperança de saber que é quase todos, mas não são todos. Aí o versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, até o fim. Diga comigo essa palavra bem forte: até o fim. Até o fim. Amém, queridos? Perseverança é uma palavra aqui que não é a característica do temperamento da pessoa, não é. Tem pessoas que na sua característica pessoal somente, pela sua natureza dos temperamentos, dos 4 temperamentos, ele tem mais perseverança e outros menos perseverança, mas isso é no temperamento pessoal. Isso numa empresa, né, na vida pessoal da pessoa, isso pode refletir positivamente ou negativamente, para quem é mais perseverante. Mas aqui essa perseverança não tem a ver com o nosso temperamento. Essa perseverança não tem a ver com a tua raiz genealógica. Esta perseverança não tem a ver com o teu perfil. Esta perseverança é exatamente a capacidade que a pessoa tem de guardar a palavra de Deus em obediência, e ela é exatamente cheia da plenitude do Espírito que vai fazer a superar e estar diante dos maiores obstáculos sem recuar, porque ela tem obediência à palavra do Senhor, e a palavra do Senhor atrai unção, poder e encorajamento do Espírito Santo. Eu tenho certeza que você já teve experiência de algum momento, vem aquela turbulência na tua vida, sabe, uma aflição na tua vida, e aí você supera. Agora eu te chamo, eu te convido a você refletir o que foi que te fez superar. Você foi na palavra de Deus. Você deu vontade de parar, deu vontade de desistir, mas alguém usado por Deus deu uma palavra do Senhor aqui sacrossanta na tua vida, que despertou fé no teu coração, e você diz: eu não paro, porque o Senhor vai ser comigo e Ele me vai fazer vencer esta batalha. Não foi a emoção negativa que mudou de repente em um passe de mágica, não foi isso. A emoção estava ruim, mas veio sim uma palavra forte que gerou uma fé e te fez pular diante da batalha. Eu tenho certeza que você já passou por isso, que você já experimentou isso, porque nós experimentamos isso neste mundo em crise, diante dos lobos que o Senhor disse que nos colocaria. Eu coloco vocês, ovelhas, no meio de lobos. E lobo quer devorar a ovelha, mas eu estarei convosco todos os dias. Nenhum fio da cabeça de vocês vai ser tirado sem que eu consinta. Palavra de fé. Então a gente toma uma postura de obediência, e aqui qualquer temperamento pode obedecer. Pode ser o sanguíneo, fleumático, melancólico, não é? E o colérico, qualquer temperamento pode obedecer. Quando ele obedece, a palavra viva de Deus, como espada no coração, aquilo vai entrando, vai queimando, a fé vai chegando, porque a fé vem, a fé vem, a fé vem, quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Aí quando essa palavra entra no coração, que a fé vem, sabe o que vem mais, irmãos? Vem bênção também de Deus. Que o Senhor diz que quando nós damos ouvidos à sua voz, estas bênçãos vão te acompanhar.
Meus amados, hoje nós estamos vivendo um tempo que muita gente está querendo ouvir uma palavra com uma promessa. É uma palavra com uma promessa. Às vezes o Senhor quer dar uma palavra só que traga a você reflexão, para você sentir dor, quebrantamento, chegar em casa, chorar, se humilhar, orar, passar uma semana orando, jejuar. Não, mas se num culto não tiver uma promessa, faça isso, porque se tu fizer, olha, aí tem que vir uma promessa. Senão você fica, sabe o que é isso? Já é a alma que já está viciada com a droga do amor frio. Não escolha uma palavra de promessa, que não é a promessa do homem. Deus já colocou todas as promessas sobre a tua vida. A obediência à palavra dele. Se deres ouvidos à minha voz. Precisa de promessa? Já está dito, a condição, já está escrito, já é a lei. Se você obedecer à minha voz, o que ele diz? O que ele diz? Todas estas bênçãos vão te acompanhar. Não depende de alguém fazer a promessa para você. Mas tem muita gente que a coisa vai ficar ungida se tiver milhões de promessas sendo ditas para ela. Sendo que Deus só deu uma palavra para trazer todas as promessas cumpridas na sua vida, na nossa vida. A obediência à sua voz. Você não precisa de encantamentos. Você não precisa de massagens de ego. Você não precisa de estímulos terapêuticos na sua vida para você ser fervoroso. Você precisa de palavra viva de Deus. Você precisa da vida de Deus através da sua palavra, que vai despertar fé, encorajamento, atitude digna para que você alcance a sua salvação. Aquele que perseverar até o fim. É a mesma coisa de dizer, aquele que obedecer até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim. Aquele que for fiel até o fim, o Senhor diz, dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados, os últimos dias são últimos dias tenebrosos. Tenebrosos. Nós precisamos orar, ter posturas diferenciadas nos últimos dias. Eu olhei um vídeo, Rafael, a gente estava escolhendo aqui um vídeo, né? A gente não conseguiu achar um que desse no tempo e a mensagem adequada para os últimos dias. Tem muita coisa que complica, né? Mas eu procurando esses vídeos, eu vi um vídeo bem interessante, você pode até procurar depois lá no seu YouTube, lá, você procura esse vídeo, As Pessoas dos Últimos Dias. Só que ele era grande, né? Grande, aí não dava, aí tinha que editar, aí complicado. Mas, gente, que coisa terrível, né? Tem as circunstâncias dos últimos dias, tem uma série de coisas sísmicas que vão acontecer nos últimos dias, os sinais do céu, né? Sinais na terra, sinais gerais como esse aqui, de dentro do coração do homem, né? Como a frieza, né? Essa questão também da alma. Mas ele mostra, interessante, os homens dos últimos dias. Mas não é baseado aqui não, tá? Tem a ver com isso aqui, com amor esfriado, naquele de 2 Timóteo, que os homens serão amantes de si mesmos, e começa a mostrar isso de uma forma assim, mostrando de uma forma pedagógica, nem filme, nem vídeo, é bem chocante o negócio. Você tem que ter mesmo paciência, assim, engolir seco para ver o negócio. Né? É doloroso, mas seja perseverante até o fim. É lá em 2 Timóteo, 18 características dos homens dos últimos dias. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. Os homens começam logo assim, serão amantes de si mesmos, traidores, blasfemos, egoístas, e pessoas ingratas, e vai mostrando isso. Aí ele abre, o que é bom, porque ele faz uma visualização. Aí você vê, ele fala uma palavra e faz a visualização daquilo. Rapaz, você vê um negócio, tem hora que vai, quando ele faz aquilo, já mostra o bichão do lado, o capeta do lado. Aquilo assusta, né? Assusta a pessoa. Quando a pessoa é assim, olha quem é que está do lado. Quando a pessoa está bem, aí vê, sempre a gente vê o anjo, né? Soprando aquela coisa branquinha, a luz iluminando, a gente vê quando a pessoa está fazendo coisa. Mas também quando está fazendo alguma coisa que não é de Deus, está lá o bichão. Aquele chifrão, né? Aquela coisa. Então, irmãos, os homens dos últimos dias. Você está vivendo num tempo onde você tem pessoas bem pertinho de você que estão nessas características. Você está se consagrando, está vindo à igreja, está buscando a palavra de Deus, mas tem pessoas que estão buscando palavra maligna, pertinho de você mesmo. E você vai ter que saber lidar com estas pessoas dos últimos dias. Pessoas que não vão conseguir se salvar.
pela sua própria escolha. E você não pode deixar isso te contaminar, como a mulher de Ló foi contaminada. Felizmente aquela mulher foi contaminada. Infelizmente. Mulher de patriarca, meu Deus, conhecia toda a verdade. Então, de uma casa toda, só ela não foi. Vindo um anjo buscar, é muita ruindade num coração só. Então, meus queridos, pessoas vão estar ao nosso redor com todo tipo de influência, não é? Pessoas dos últimos dias, porque elas estão se alimentando, não é? De morte, como a gente viu na última palavra. Onde tiver o cadáver, estarão os abutres. Então, aonde tem morte, tem abutres, figuras de demônios. Figuras de demônios, você quer ficar no lugar onde tem abutre, onde tem demônios? Você tem que sair disso. Tem que evangelizar, ir com unção para evangelizar, ministrar. Não quer, você não deixa aquilo contaminar você, não vai entrar na onda. Porque senão você entra nesse cenário que é de quase todos. Então esta palavra é para trazer para nós essa advertência, né, este preparo. Mas a última palavra, ele fala realmente para o verdadeiro discípulo, e eu creio que é para todos nós que estamos aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nunca negue o nome de Jesus Cristo. Nunca deixe o teu amor esfriar. Quando você estiver passando por uma crise, por uma provação, por uma tribulação, isso é natural a gente passar, por uma dificuldade, por alguma coisa que venha trazer a você um desânimo, olhe para Cristo, para o Senhor, para as Sagradas Escrituras, ora no Senhor, busca a Deus, busca fervor espiritual, você sempre será impulsionado para frente. Deus nunca impulsiona ninguém para trás, é só para frente. Ele só nos coloca para frente na hora das situações. E a gente pode passar, seja como for, no vale, como foi na música, né? Podemos estar no vale, podemos estar passando por o rio, no fogo. O Senhor vai estar conosco em todo o tempo, amém? E eu não falo isso como frase de efeito, eu falo isso aos perseverantes, aqueles que perseveram, aqueles que leem a Bíblia, que guardam a palavra, que abrem mão da sua própria vontade para ser fiel à palavra de Deus. Meu irmão, a graça vai ser abundante sobre a vida destes. A graça de Deus vai ser poderosa neste dia, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então não importa o tamanho do inferno, o que importa é o poder dos céus, da glória de Deus sobre o seu povo. Quando nós damos lugar à glória do Senhor, ela dissipa todas as trevas. Não tem treva que tem capacidade de minar a luz de Deus, não pode, não tem como, já são derrotados e fracassados. Mas você tem que guardar, eu tenho que guardar a palavra viva, santa, poderosa, única de Deus em nosso coração. Amém, irmãos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que é com amor à verdade que nós vamos conseguir a nossa salvação e seremos arrebatados pelo Senhor, porque amamos a verdade. O que não amar a verdade vai ser colocado para o nível da mentira, de viver com a mentira, com o pai da mentira, né? E assim o iníquo vai tomar de conta. Mas nós amamos a verdade, a palavra de Deus, e persevere em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus assim abençoe e aplique no coração essa perseverança, né, em cada uma das nossas vidas, e não nos deixemos levar por nenhum tipo de pressão, seja do tempo, seja de pessoas, seja de circunstância material, circunstância de saúde. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nesta hora e vamos louvar ao Senhor. Queria pedir o ministério para a gente fazer um momento de adoração, de louvor ao Senhor, engrandecer o Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Não foi, Thaís? Foi? A gente consegue cantar essa música?